E aqui, minha parceira do Corvos do Além e também do curso da Tábua Ouija. Bem-vinda, Cris Morgan. Olá, meu querido, boas noites. Dá para responder agora esse FAQ, né? Que as pessoas fizeram perguntas. Maravilha. Eu vou colocar aqui a primeira que fizeram. Posso ganhar um obsessor? Você sempre pode ganhar um obsessor em qualquer momento da sua vida, independente de Tábua Ouija, né? Você pode ter um obsessor, se você vai a qualquer lugar, é passível de ter um obsessor. Mas, em relação à tábua, eu até acho mais seguro, porque dentro do que a gente ensina, existe o método de que somente aquele espírito que você esteja chamando, né, quando você sabe a identidade dele, venha. E se for um caso de você chamar um espírito que esteja no local e você não sabe a identidade dele, a gente tem segurança, a gente tem guardião, que a gente coloca também dentro da ritualística da Tábua Ouija para que nada aconteça conosco. Então, é mais seguro no momento de uma Tábua Ouija do que você ganhar um obsessor na rua. Isso mesmo. Tá? Só se você quiser, né? Só se não tiver cuidado, como em qualquer circunstância, em outro lugar, como a Farinha falou. Quer responder alguma outra? Sim. Podemos comunicar com alguém ente querido falecido? O bruxo Grimório pergunta. Sim, pode. A ideia, né? Um dos principais usos que nós temos é o contato com os mortos, com entes falecidos, com espíritos, embora não só, tá? Até a gente sugere que, para quem nunca teve uma experiência com a Ouija, tenha uma primeira experiência com algum espírito conhecido, e não com um espírito desconhecido, aleatório, de uma egrégora que você não tem domínio ou que você não tenha conhecimento, né? Sim, você pode se comunicar com um ente falecido. Algumas pessoas dizem, mas precisa ter um tempo, um prazo, o quê? A gente não sabe exatamente se existe um prazo, e para cada caso é um caso, né? Então, você pode tentar, mesmo que a pessoa tenha falecido relativamente há pouco tempo. Claro que não é interessante fazer logo em seguida. A pessoa faleceu faz uma semana, um mês, né? Dá um tempo, mas sim, pode-se fazer isso. E para todo tipo de contato, seja com falecidos ou não, tem que ter aí um cuidado, uma forma de você trabalhar com a Ouija para que realmente seja alguém que você está chamando. E aí eu já jogo esse ping-pong aí para o Wagner, porque a outra pergunta é certeza que o espírito que responde é quem diz ser que é, ou é quem a gente chamou? Bom, complementar a resposta da Cris com a minha visão também disso. Se pode chamar um ente querido falecido. Eu também concordo com ela que tem que esperar um pouco, porque muitas vezes mesmo, a passagem, o espírito gasta energia, tá? Para se desligar do corpo, ou, enfim, às vezes, depende do caso, nem se desliga tão rápido do corpo, ainda fica ligado. Então, cada caso é um caso. Para evitar você falar muito rapidamente com alguém que faleceu, espera um pouquinho. Não dá para dizer um tempo exato, que cada caso é um caso. Tem gente que se desprende muito fácil do corpo e você conseguiria um contato muito rápido. Tem gente que não. Então, eu em via de regra, eu esperaria um pouco para chamar, mas dá para chamar sim. E se a gente chamei um espírito, ele tem que vir? Também, cada caso é um caso. Alguns espíritos podem vir e alguns, eles podem não ter permissão de vir. Um parente seu, porque estão fazendo algo ou estão se recuperando desse desgaste. Então, nunca dá para você ter a certeza. E aí, a outra pergunta foi a certeza de que que aquele espírito que está respondendo está falando a verdade, é isso? Se é quem se diz ser ou se é quem a gente chamou. Tá. É assim, uma coisa a gente consegue saber, se é o espírito que a gente chamou, porque uma das coisas que a gente faz é colocar um guardião
Sabe uma festa que tem alguém com uma lista de convidados? É mais ou menos isso. A partir do momento que você sabe a identidade do espírito que você vai chamar, você determina que somente aquele espírito possa entrar dentro do ritual que a gente faz com a Taboíja. Então, a gente sabe que é aquele. Agora, se ele... Então, nesse aspecto de não ser quem diz, isso eu não teria. Agora, porque eu tinha visto uma pergunta aqui também, para a gente saber se ele está falando a verdade. Isso a gente não sabe. Né? É a mesma coisa de uma pessoa. Eu sei que eu chamei tal pessoa. Então, tem uma pessoa na festa que vai lá na entrada, pegar o documento, enfim, vai saber que é aquela pessoa mesmo. Nesse caso, não tem a identidade, né, do espírito, mas a energia, a frequência. Então, o guardião sabe se aquela frequência é de fato aquela que a gente chamou. Mas a gente não sabe se o que ele está dizendo é a verdade. Do mesmo modo que você não saberia se uma pessoa que você conheça, você sabe que é aquela pessoa, mas você não vai saber se ela está dizendo a verdade em relação ao que foi perguntado. Tá? Sim. Como eu não estou te vendo pelo Ah, Instagram direto, eu estou te vendo tá. pelo PC, então ele tem um delay, Não, tá bom, né? tá bom. Ele tem um atraso. Então é que nem repórter quando está lá esperando, espera você terminar Eu, de falar. eu faço a pergunta, tipo, né, você está em Londres lá, esperando chegar a pergunta para responder isso. Exatamente. Mas vamos lá. Até complementando o que o Wagner falou, bem isso mesmo, né? Claro que se isso pode acontecer da gente não saber se ele está falando a verdade ou não, a depender do tipo de ser que a gente está chamando. Então, a gente chamou aquele veio. Quando a gente trabalha com espíritos que a gente não conhece, algum tipo de servidor, é claro que com você tendo um guardião ali, né? A tendência de alguém mentir é menor, né? Então, com todos os cuidados, a tendência disso acontecer é muito menor. Mas certos tipos de seres não tem como garantir, né, que o que ele está dizendo é aquilo mesmo ou não. Mas por isso que para quem está começando, chame alguém que é conhecido. Com o tempo, o bruxo, o mago, o feiticeiro, espiritualista, enfim, que estiver chamando e que tem mais sensibilidade, vai perceber se é mentira ou não, ou o quê. Mas, como o Wagner falou, né, nada é garantido. Mais Bom, uma pergunta. deixa eu ver aqui. Tem perigo de ter a taboíja em casa? Algum cuidado para guardar? Não, não tem perigo. E nenhum cuidado, assim, claro. Todo objeto mágico, todo objeto espiritual, você não vai ficar largado, não vai ficar largado em qualquer canto, no sentido do respeito que a gente tem por ela, como a gente tem por qualquer instrumento mágico do nosso altar, alguma coisa assim. Mas não tem um cuidado especial com a taboíja. Eu procuro deixar a minha... Ela está guardada, ela fica... Na verdade, eu tenho aqui atrás, tem um órgão, ela tem uma... Esqueci o nome. Ela fica ali guardada. Mas, mas eu deixo guardada por quê? Porque às vezes vem visitas aqui para minha mãe e a pessoa vê a tabuíja. Às vezes tem gente que se assusta com a tabuíja. Não que ela tenha perigo, mas tem gente que se assusta. Então eu deixo, né, guardada de uma forma discreta, mas para não assustar a visita. É bem isso mesmo, porque é um instrumento, né? Agora, para quem utiliza bastante a Ouija, quem já teve várias experiências e tal, a depender da natureza dessa experiência, a depender, né, das forças que você costuma trabalhar, como qualquer instrumento mágico, o tabuleiro Ouija, ele pode acumular nele uma energia, pode estar vinculado a uma egrégora, normalmente uma egrégora positiva, normalmente a gente consagra ao Ouija alguma força espiritual que a gente já tem conexão, devoção, ou força guardiã, ou força dedicada, né? Então, ela vai ter ali energia.
Se você não cuida do seu Ouija, você usa para diversos tipos de coisas, de energias mais diversas possíveis e tal, pode acontecer, não é que vai acontecer, de ter energias ali associadas, né? Que é uma coisa mais fora da curva, não é comum, né? Então aí a gente tem que ter um olhar. Como o Wagner falou, não deixa a Ouija jogada por aí, o quê? Se você tem ela consagrada para alguma força, no mínimo a gente vai ter o respeito com essa força, né? Se a gente, e essa própria força, ela vai trazer uma limpeza e purificação para esse instrumento mágico, certo? Mas a Ouija por si só, ela é um instrumento. Então, não tem, assim, uma mega situação. Eu costumo guardar a minha, agora eu tenho uma nova aqui, né? Num tecido escuro e guardo numa gaveta, né? Então, tá consagrada a Hecate e tranquilo, tá? O formato e tipo de Ouija interfere, né? Porque a gente tem a Ouija tradicional, né, que a gente vê nos filmes, e a gente acha na internet diversos outros formatos de Ouija, Ouija circulares, de outros. Essa aqui ela é retangular, né, parecida com a anterior, a tradicional, mas ela tem desenhos diferentes. A gente encontra diversos tipos e formatos, certo? Então, isso impacta, isso interfere de forma geral, não, porque o ser ele vai usar a Ouija como uma linguagem de comunicação com você. Então, se você tem as letras, se você tem a planchete ou algo que represente a planchete, ele vai funcionar. A única coisa que eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado é que eu vejo que algumas Ouijas, elas trazem alguns desenhos ou imagens ou símbolos e associações específicas que você tem que ver se aquilo é interessante para o seu trabalho mágico, né? Se você traz símbolos muito específicos, de egrégoras muito específicas, não porque você sabe que nem, eu posso ter o símbolo de Hecate na minha Ouija porque é consagrado a ela, tem um motivo de ser, né? Agora, a pessoa comprou porque achou bonito e nem sabe o que aquilo significa, tem que tomar cuidado, tá? Agora, a Ouija em si, ela pode ter vários formatos, não tem problema, tá? Desde que seja funcional, né? Em termos práticos de mecânica, né? Não tem problema de ser redonda, quadrada, triangular, não tem. Aqui eu já até aproveito essa pergunta da Cris, que fizeram aqui se é possível usar o copo. Então, eu vou juntar até duas perguntas que fizeram. Não tenho tabuleiro, posso montar com letras e copo ou outro tipo de ponteiro? E aí uma outra pergunta, posso usar o copo? Funciona o copo? Funciona. Você tinha métodos que facilitavam a leitura, né? De você se comunicar. Então, o compasso, o copo com as letras, tudo isso funcionava. A questão é que se você faz só o copo e as letras sem cuidado, sem algumas diretrizes assim de segurança e tudo mais, aí pode complicar no sentido de você chamar um espírito que depois não vai embora, enfim. Então, não é tanto a estética ou a forma que você usa para se comunicar, mas o que você faz também além disso, né? Mas se a pessoa às vezes não tem uma tábua, poderia até usar o copo, mas sempre tem que ter os cuidados paralelos a isso. Sim, sim. Eu até agregaria, também penso dessa forma, funciona, vai funcionar, né? Chamada brincadeira do copo de brincadeira não tem nada. Mas funciona, certo? Agora, qual é a vantagem de você ter um tabuleiro? A vantagem é que você tem uma estrutura, você tem um instrumento mágico ali específico para aquilo. Que você pode, através dele, trabalhar magicamente símbolos, sigilos, forças, egrégoras, né, guardiãs e tal, onde você canaliza
ou você ancora ali aquilo. Já com o copo e colocando letrinhas ali, você não tem uma estrutura, né? Você pode, lógico, mas eu botei ali o guardião por perto e tal. Sim, tá? Além do mais, o próprio tabuleiro, ele é energia. Ele é algo mais denso, ele é energia, que também vai ser um meio da qual o ser vai utilizar para se comunicar, né? Em termos de ter ali uma matéria, tá? Mas funciona, não tenho como comprar, não tenho como usar, funciona, certo? A primeira vez que eu fiz foi com o copo, né? Séculos atrás, e funcionou, certo? Agora, já que a gente vai fazer a coisa, quem principalmente é praticante de magia, de bruxaria e tal, a gente aconselha ter um instrumento específico para isso. É uma colocação até para vocês verem como a coisa funciona na nossa mente, e nossa mente é super importante na magia, né? Você vê que quando alguém vê a tábua Ouija, já entende uma seriedade maior do que o copo com as letras, que parece uma brincadeira. Então, a mente, ela se entrega mais ao processo, normalmente, em algo que ela entende como aquilo já foi trabalhado no sentido de contatar, do que um copo que parece uma adaptação ali, tipo, vamos fazer ali de qualquer jeito. Então, existe isso, tá? Mas funciona, obviamente, das duas formas. Tem mais alguma? Tem. É certeza que o espírito responde? Boa pergunta. Sempre vai responder? Não é segurança nenhuma de que o ser ou o espírito, a gente fala espírito, mas pode ser outros tipos de seres, né? E a gente apresenta isso também no curso. Qualquer ser extrafísico, ou até ser vivo, vamos dizer assim, até uma pessoa encarnada, viva, né? Ela também pode responder com a sua contraparte espiritual, tá? Mas garantia de que ele vai responder, a gente tem vários olhares para responder isso. Primeiro, ele pode estar querendo responder, ele não está conseguindo, porque ele não tem energia. Ele pode simplesmente não querer responder por algum motivo, a depender de qual ser é, de qual situação é. Então, tudo depende, tá? Pode ser que a forma como a gente está fazendo a prática não está favorecendo, né? Pode ser que a energia necessária não é o suficiente. Pode até acontecer, como eu já vi, do guardião que está ali cuidando não permitir por algum motivo. Então, o fenômeno em si, ele existe, ele acontece e ele é totalmente possível, tá? Agora, pode ter situações que dificultem, né? Então, por isso que tem gente que às vezes não consegue, certo? Mas aí tem essas variáveis que, conhecendo, né? Que a gente também vai discutir no curso, a gente conhecendo os porquês, a gente consegue ir resolvendo para que a gente tenha ali o fenômeno acontecendo, né? A experiência acontecendo, tá? É um fenômeno que acontece, né? Tem muito registro disso, mas, ao mesmo tempo, ele depende de uma série de fatores e podem acontecer algumas variáveis, né? Mas, se as coisas forem dentro do previsto, tende a acontecer. E quando a gente, como a Cris falou, a gente percebe tudo que acontece na magia ou em algo espiritual que você faz, seja um feitiço, um ritual, seja a tábua Ouija, qualquer coisa, sempre que alguma coisa não acontece como previsto, né, ou não acontece exatamente, você deveria pesquisar por que aquilo deu errado. Por que não aconteceu? Por que meu feitiço não funcionou? Por que eu não consegui contratar a tábua Ouija? Por que eu não consegui, enfim, qualquer coisa? Porque sempre o erro de hoje é o acerto de amanhã. Então, a partir do momento em que você identifica
certos motivos, por exemplo, falta de concentração, um vazamento de energia naquele lugar. Por quê? Porque o espírito, para se manifestar, ele precisa de energia e a gente fornece essa energia, mas se tem um vazamento de energia por algum motivo, aquilo pode atrapalhar. Tem o próprio guardião pode impedir, porque se ele percebe um certo perigo, ele está lá com a função de guardar, se ele percebe um certo perigo. Então, tudo isso é bom que você investigue para você chegar à conclusão. Ah, aconteceu isso, tá. Então, na próxima tentativa, eu vou cuidar para que isso não aconteça. Então, você vai eliminando os erros para tentar ter sempre uma qualidade cada vez maior no sucesso dos ritos, dos feitiços e da tabu Ouija. Fizeram mais uma pergunta aqui. Aquelas regras de filmes de, por exemplo, não jogar no cemitério, realmente existe? Não usar a Ouija no cemitério? É. Eu acho que não é nem só uma regra do filme, né? É uma regra da vida. Porque a Ouija, né? A prática da Ouija, você abre portais, certo? Você está ali abrindo um portal de um ser de outra dimensão, de outro mundo, de uma outra frequência, de um outro mundo vir se comunicar com você. Não necessariamente ele vai estar ali, mas como é um fenômeno que ele tem um fenômeno físico ali, é um fenômeno que o ser dele é mais presente. Agora, imagina você estar num lugar, que é um cemitério, que tem muitos espíritos. E você abre a porta. E você não tem como ter contenção. Ah, eu vou criar um círculo mágico de proteção dentro do cemitério. Mas olha Vai a senha, né? demanda que tem no cemitério, né? Não que o cemitério seja um lugar ruim, ele não é nem bom nem ruim, né? Ele tem diversos tipos de energias e seres. Então, eu não aconselho fazer isso, eu não acho que é um lugar seguro para se usar a Ouija. Aqui tem uma pergunta, eu estou vendo as perguntas também que fizeram aqui. Pode acontecer de algum espírito se manifestar de forma física? Depende. Porque além da manifestação da própria planchete, né, daquele onde a gente coloca a mão, que vai formar as frases, pode acontecer. Mas para isso tem que ser um espírito com muita energia, né? Além da energia que a gente fornece, ele ser um espírito com muita energia, porque existe uma coisa que às vezes a gente vê em filmes, onde tem espírito, você vê mesas levitando, estantes caindo, coisas assim pesadas se movimentando. Isso pode acontecer? Pode, mas isso é bem difícil. Por quê? Porque espíritos, em geral, eles não conseguem manifestações físicas muito fortes. Consegue mexer uma coisa ou outra. Mas coisas assim muito grandes tem que ser um espírito com muita força. O que pode acontecer, mas é mais raro. Tá? Agora, manifestações, como você tem fotos do final do século XIX, né, que tem, do começo do século XX, tem aquelas manifestações de ectoplasma, pode acontecer. Mas, como eu disse, são coisas raras e teria que ter muita energia para isso. É como se é uma série de fatores que colaborariam para isso. O espírito tem muita energia, a capacidade dos praticantes em fornecer mais energia, o ambiente onde isso aconteça propício, porque alguns ambientes eles têm uma energia muito mais fácil para você lidar com qualquer coisa, mesmo com feitiço. Por exemplo, às vezes você vai fazer um ritual na casa de uma pessoa e você vai fazer o mesmo ritual na casa de outra pessoa, eles podem ter um andamento diferente, porque às vezes um lugar é quase como se fosse mais difícil a realização. E o outro propicia. Por várias questões, por memórias que estão nas paredes, por questões do subsolo. Então, tudo isso pode facilitar ou dificultar o resultado de algo. Então, é um conjunto de fatores. Sim, sim. E muito bem colocado. E também
não é algo, como o Wagner falou, fácil, porque precisa de muito o espírito ou outros seres, a depender de qual frequência e qual dimensão ele não tem energia daqui, ele não tem energia física. E para ele ter essa energia, ele precisa de muitas condições, certo? Por isso que, mesmo para mexer a planchete, né, o copo, às vezes é difícil, né? Então, não é algo muito raro de acontecer, de ter materialização de espírito, tá? Mas, e também envolve processos mediúnicos, envolve pessoas com habilidades mediúnicas, envolve as questões que o Wagner falou de ambiente, e também a gente tem as defesas e proteções. Existe um motivo pela qual a gente não vê espíritos por aí à torta e à direita. Existe uma natureza, uma lei espiritual, existe guardas para isso, né? Então não é algo tão simples, tá? Agora, por exemplo, vamos dizer que está num trabalho com Ouija, tem muitas pessoas, tem pessoas com remédio, tem isso e aquilo, e seja pedido algo, e tenha um trabalho junto com os guardiões ou seres que estão ali trabalhando junto, e exista um trabalho mágico para isso. Então, assim, dentro de muitas e muitas e muitas e muitas condições, pode acontecer, né? Consigo aqui. Posso fazer a tabuija numa folha de papel ou a energia vem por causa do objeto? Quer responder? Eu respondo. Isso tem a ver com aquilo que eu falei antes, né? Vai funcionar? Vai funcionar. Primeiro que tem uma questão que é a parte física, né? Se você estiver usando copo ou uma planchete, ele tem que ter uma facilidade de deslizamento. Quanto mais atrito, quanto mais dificuldade de você movimentar, mais energia precisa. Lei de física, né? Então, se você está usando algo que ele tem mais atrito, que ele tem mais peso, vai dificultar, né? O papel ele tem menos energia do que um tabuleiro. Então, isso também conta, tá? Mas, a depender do que você está usando, pode funcionar. Não é o mais adequado, mas pode funcionar, tá? Fizeram aqui uma outra pergunta. É verdade que a tabuija em mãos erradas pode ser realmente perigosa? Olha, pode, como qualquer coisa, pode ser perigosa na mão de gente que não tem escrúpulos. Exatamente. Exatamente. Você pode... Qualquer objeto... Depende se a pessoa realmente pratica magia, consegue resultados com magia, ela pode manipular uma série de coisas, de pessoas, de situações. Então, o perigo é mais relacionado à pessoa do que ao objeto em si, né? Então, pode ser perigoso? Pode, dependendo. A pessoa pode contatar um espírito, um demônio, enfim, um ser através da tabuija, pode falar com ele e contratá-lo para atacar alguém, para fazer alguma coisa. Então, tudo pode, né? Depende mais da pessoa. Agora, tudo isso implica na segurança da própria pessoa que está fazendo, né? Usar a Ouija tem perigo? Se você souber como, se você tiver os cuidados, não. Agora, se você, como abrir a porta da sua casa para qualquer pessoa sem cuidado, pode ser perigoso porque você não sabe com quem você está lidando, né? Tá? Então, tudo depende. A gente só não pode ter aquela visão que a gente vê nos filmes, né? De que só é coisa ruim, só é negativo, só é perigoso. Não, dá para fazer muita coisa legal. Dá para trabalhar magicamente, como o Wagner deu um exemplo. Dá para entrar em contato com os nossos guardiões, com os nossos protetores, com as nossas divindades, com os nossos entes queridos. Enfim, dá para fazer muita coisa legal com a Ouija. Né? Tá? Então, só para voltar aos recados que eu fiz no começo do vídeo. Tabuija, o curso vai ser dia 15, vai ser um curso presencial, dia 15, domingo agora.
Então, dá tempo de se inscrever. A gente também tem o programa Os Corvos do Além, que vai ser agora na terça-feira. A gente gravou o programa já, de uma visita nossa ao cemitério das lágrimas. A gente dá umas dicas lá no cemitério. Muito boas perguntas. Quero agradecer a todos que mandaram as perguntas, que escreveram para a gente, perguntando sobre a Ouija, sobre o curso, né? Que eu entendo, ficam muitas dúvidas, porque existem muitos tabus ainda com relação ao Ouija, por isso a gente está aqui sempre falando. Eu e o Wagner, a gente já fala sobre isso há alguns anos, né, Wagner? Para esclarecer, seja em lives gratuitas e conteúdos gratuitos aqui no YouTube, aqui no Instagram, mas também lá no YouTube também tem mais conteúdos gratuitos, né? Meio que até numa função assistencial, assim, de serviço, né? Prestar serviço à comunidade, de ter informações e para questões um pouco mais detalhadas, mais aprofundadas, para quem segue caminhos mágicos, espirituais, bruxescos e quer trabalhar ainda mais profundamente, aí a gente tem um curso que a gente dá 2 vezes por ano só, né? A gente faz questão de dar juntos, né? Que a gente tem aí uma afinidade e uma vivência muito grande com isso. Vai ser, então, nesse domingo, presencial e online. Para quem está em São Paulo, pode vir presencial para a gente ter essa experiência juntos. A gente vai fazer o ritual junto com vocês, né? Para que a gente veja ali a experiência acontecendo, como a gente falou, né? A gente vai preparar tudo para que aconteça, considerando todas as variáveis, né? E para quem está à distância, pode fazer também, e a gente vai transmitir online ao vivo, tá? E vai ficar gravado também para quem não puder assistir no dia. Eu vi aqui nos comentários, o Alex comentou que saudade de vocês dois juntos novamente, a vida é muito boa. Muito obrigada, Alex. A gente adora estar aqui também conversando com vocês. Quem está assistindo depois, deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo. Quem tiver interesse em fazer o curso, tem informações no site do Via Paganos. Eu vou deixar depois aqui na descrição desse vídeo o link, mas nas mídias minha, né, do Via Paganos, da Cris Morgan e do Wagner Périco, sempre vai ter os links, mas é no site do Via Paganos, viapaganos.com, tem lá a página de inscrição e tem a página com todas as informações da proposta do curso, tá? E os Corvos do Além, que tá uma delícia fazer com o Wagner. Então, a gente tem aí dicas muito legais de como a gente adentra um cemitério, seja para trabalhos mágicos, espirituais, seja para visitar entes queridos, seja para ir a um velório, né? Como que a gente se cuida, como a gente se protege, como é a nossa postura dentro de um cemitério, né? A gente trazendo justamente esses aspectos paranormais, sobrenaturais, espirituais e mágicos, tá? Então não percam, terça-feira que vem à noite, a gente tem lá no canal do novo canal, né, no YouTube, Corvos do Além. Sigam lá, que lá a gente vai informando mais sobre o nosso novo programa, tá bom? Então é isso. Muito obrigada pela presença de vocês e nos falamos, né, Wagner? Sim, agradecemos a presença e sigam a gente lá no YouTube, no Corvos do Além. A gente vai ser um programa quinzenal, então agora na terça. E mandem causos, mandem experiências que vocês tiveram com o sobrenatural. Podem mandar na DM, pode mandar onde vocês quiserem, né? Para a gente contar esses causos ali também. É um programa bem variado relativo ao sobrenatural, em vários aspectos, tá bom? Então, um beijo a todos. Quem se inscreveu no curso da Taboija, nos vemos no domingo.